Olá, eu sou o pastor Heber Campos Júnior, sou um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje nós estamos começando uma série sobre os 5 solas da Reforma. E esse canal do PNO quer ajudar você a entender algo que resgata preciosos ensinamentos que a Reforma Protestante nos deixou. Por falar em Reforma Protestante, quando nós resgatamos lemas da Reforma, nós não queremos aqui falar daquilo que é antigo ou só apelar para aquilo que é histórico. Nós estamos usando um princípio que é de entender como a reforma foi necessária para voltar àquilo que era padrão, para aquilo que era o molde. Então, reforma tem a ver não só com o resgate do antigo, tem a ver com voltar ao plano original. Não é retrocesso, é avanço no sentido de restaurar o que foi perdido. Os 5 solas, eles não são um lema da época da Reforma. Na verdade, alguns historiadores dizem que na época da Reforma nós temos apenas 2 ou talvez até 3 desses solas sendo de fato proferidos pelos reformadores. Mas esses 5 lemas em latim, eles viraram uma boa forma de resumir o pensamento da Reforma Protestante em protesto contra Roma. Eles são mais ligados às doutrinas da salvação, mas eles têm aplicações para várias áreas da vida e eu quero dar exemplos disso aqui. Então, ao explicar cada um dos solas, eu quero dizer por que eles têm essa palavrinha latina, a sola, que significa somente, na frente de cada um deles. É porque sola era uma espécie de grito contra o sincretismo que a Igreja Católica Romana da época expressava. Uma mistura de fé cristã com aspectos que não são cristãos, que são trazidos, na verdade, de um paganismo. Então, a ideia é que os reformadores estavam protestando contra uma autoridade da Igreja que não era legítima. Então não dá para a gente negar que a reforma foi um protesto contra uma autoridade deturpada da igreja. Não é que ela não exista, mas ela é derivada das escrituras, ela vem do próprio Deus, a partir da salvação que ele opera em nós. Então os solas são, num certo sentido, um protesto contra a autoridade da igreja conforme era ensinada pela igreja de Roma. Então deixa eu explicar cada um dos 5 solas a partir desse princípio de autoridade. O que era o sola scriptura? O sola scriptura, o primeiro deles, significa que o peso da autoridade não está na tradição da igreja, como a interpretação oficial da revelação bíblica. Para Roma, a interpretação oficial da igreja é a única que deve ser validada, porque nenhum fiel sem essa interpretação pode lê-la corretamente. Os reformadores disseram não, eles queriam a Bíblia nas mãos das próprias pessoas, dos fiéis. Portanto, sola escritura tem a ver com dar a oportunidade para o fiel ler as Escrituras por si só e entender a sua autoridade. Não significa que todo fiel consiga chegar ao entendimento correto das Escrituras. Os reformadores não foram contra a ideia de você usar a tradição e usar os intérpretes como forma de entendimento das Escrituras. Mas eles estavam apelando para a Escritura como sendo aquela que se interpreta. Essa é uma das coisas lindas acerca da Reforma Protestante. Foi apelar para a ideia de que a Escritura interpreta a própria Escritura. Então, a igreja ela tem autoridade quando ela segue a norma bíblica, quando ela de fato acompanha o princípio bíblico. Então eu diria que o sola escritura é o fundamento da autoridade da igreja. Bem, se sola escritura é o fundamento, então solus Christus diz respeito ao mediador dessa autoridade. Veja por quê. O peso da autoridade não está nas pessoas ou nos rituais, mas naquilo que Cristo é para a sua igreja. Então, quando os reformadores falaram acerca da obra de Cristo, eles estavam indo contra a confiança depositada em figuras religiosas. Fosse a intercessão a Maria e aos santos, fosse a devoção a objetos religiosos, ou o uso dos sacerdotes como intermediários do perdão de Deus,
Tudo isso mostra que a mediação de Jesus Cristo estava sendo questionada. Então, quando a reforma ensina aquilo que foi encapsulado no lema Solus Christus, a reforma está rompendo com o sacerdotalismo, a ideia de que nós precisamos de intermediários para chegar a Deus. Pelo contrário, a reforma falou acerca do sacerdócio universal dos crentes. Todo aquele que é remido por Jesus tem condições de achegar-se a Deus por si só, não precisa da intermediação dos sacerdotes. Por isso a reforma foi contra a confissão auricular, a ideia de que você professa o seu pecado ou confessa ao sacerdote e ele profere o perdão oficialmente da parte da igreja. A ideia então é que nós não temos outros intermediários a não ser o próprio Cristo, inclusive os sacramentos que para a Igreja Católica carregam a bênção em si mesmo. Os protestantes disseram não, os sacramentos são apenas a visibilidade da graça que nos é comunicada pelo Espírito por meio da fé, por causa da obra de Jesus. Então, perceba como em tudo, Solus Christus significa nós não precisamos de intermediários eclesiásticos. Cristo é o único mediador. O terceiro sola, sola gratia, eu chamaria de o crédito da autoridade. Se Cristo é o mediador da autoridade da igreja, qual é o crédito para ela falar alguma coisa autoritativa? É só pela graça mesmo. A ideia aqui é que quando os reformadores falaram da graça, eles não queriam que ela fosse misturada com a cooperação humana. Do contrário, a salvação seria um esforço conjunto entre a obra de Cristo e aquilo que nós fazemos. Esse é o entendimento que os reformadores rejeitaram. Nós somos salvos pela graça e, como Martinho Lutero descobriu, através de uma justiça passiva. Essa é a expressão que ele usou para dizer uma justiça da qual nós não participamos, nós a recebemos como dádiva do próprio Deus. Então, nós não somos julgados por Deus baseados na nossa justiça, mas na misericórdia dele. Então, por que na igreja nós confrontamos, por exemplo, uns aos outros em seus pecados? Não é porque a gente tem crédito intrínseco, mas porque nós recebemos a graça de Deus e nós o fazemos em nome de Cristo. Percebe? O crédito da autoridade para que a igreja confronte um ao outro em amor não é porque nós temos moral, é sola gratia, é somente pela graça de Deus. O quarto sola fide, mostra que a autoridade ela usa como instrumento a fé. O peso da autoridade de anunciar o evangelho está no fato da gente ter se apropriado disso pela fé. Observe que sola fide tem a ver com o fato da gente não ter esse status de filho de Deus, de justificado diante de Deus por qualquer coisa em nós, mas por termos apropriado aquilo que Cristo faz por meio da fé. Então perceba que nós fomos feitos embaixadores do reino, não porque a gente é respeitável no reino, mas realmente porque nós nos apropriamos daquilo que o rei fez. É por isso que a frase do Lutero ficou tão famosa: nós somos ao mesmo tempo pecadores e justos. Nós somos simultaneamente pecadores em nós mesmos, mas justos porque nós cremos na justiça que vem de Cristo. Então, observe que sola fide é um reconhecimento da nossa falência espiritual e de como nós precisamos da obra de Cristo para que a gente faça parte do reino. Sola fide é a fé reconhecendo que Cristo é o nosso único tesouro e que nós nos apropriamos dele para que nós então sejamos peregrinos nessa caminhada rumo à terra prometida. E por último, o propósito da autoridade é soli deo gloria. Perceba que como soli deo gloria fecha todos os demais. Se os fiéis precisam do clero para ler a Bíblia, então a glória não é só de Deus. Se Maria e os santos são venerados e os sacerdotes são despenseiros dos méritos aos fiéis, então a glória não é só de Deus. Se cooperamos com Deus em nossa salvação, então a glória não é só de Deus. Se as nossas obras são um dos meios de sermos considerados justos, então Deus não recebe toda a glória. Perceba como os 4 solas anteriores apontam para esse.
para que Deus receba toda a glória, nós precisamos do verdadeiro evangelho. E qualquer coisa que questione o evangelho verdadeiro tira a glória de Deus. Então, somente a Deus glória. Eu espero que esse resumo ajude você a entender um pouco da riqueza desse movimento, que é a Reforma Protestante do século XVI, e como ela nos faz andar por um bom e santo caminho evangélico.